galera, aqui é a Dilke, sejam muito bem-vindos ao AMD Brasil e no vídeo de hoje nós vamos responder as perguntas que vocês nos mandaram lá no Instagram. Se vocês gostariam de participar do próximo AMD Responde, então aproveita e já nos segue em todas as redes sociais, que é por lá que a gente manda a caixinha de perguntas. E se você é novo por aqui, se inscreve no canal, ativa as notificações, já vai deixando o seu like e hoje vem entender comigo um pouquinho mais de notebooks. Então, sem mais nenhuma enrolação, vamos direto para a primeira pergunta. Meu notebook está a 185 graus Celsius. Devo me preocupar? Sim, estou eu preocupada com o seu notebook. É muito difícil você ter digitado isso corretamente. Fiquei até meio chocada aqui. Provavelmente você queria dizer 85 graus? Não sei. Mas é muito difícil o seu notebook estar efetivamente a 185 graus, porque bem antes disso o seu computador já vai ter desligado. Antigamente, os computadores eles iam superaquecendo e bibibi, e chegava um momento que simplesmente queimava o chip. Hoje em dia existem diversos fatores que fazem com que o computador desligue, tá? Então, quando a gente fala assim, ele desligou porque ele superaqueceu. Ele desligou porque ele superaqueceu, porque justamente ele ia queimar se ele continuasse ligado. O que você pode fazer para diminuir essa temperatura? Quando a gente fala de notebooks, existe uma questão bem mais complicada na parte de refrigeração, porque você tem bem menos espaço para o ar entrar e como você tem menos espaço, as ventoinhas, as fãs do notebook, elas também vão ser menores. Como elas vão ser menores, elas não vão conseguir ter um fluxo de ar tão eficiente quanto elas seriam num caso de um desktop. E você também não consegue colocar tipo um radiador de 360 milímetros e mais uma bomba e tal. Então existem muitas limitações quando a gente fala de notebooks. Agora, eu não sei quanto tempo que você tem o seu notebook e isso já é uma dica que serve para todo mundo que está assistindo esse vídeo. É justamente o seguinte, nós temos muito mais medo de abrir um notebook do que de abrir um desktop. Mas é importante você abrir um notebook, pelo menos uma vez por ano, e limpar ele. Eu sei, existem muitas travas, existem muitos parafusos minúsculos, mas infelizmente qualquer mínima quantidade de ar vai fazer com que o sistema de refrigeração entre em colapso. Eu lembro inclusive de um notebook que eu tinha que ele basicamente reviveu das cinzas quando eu decidi abrir ele e limpar ele. E é uma quantidadezinha mínima de ar que faz com que bloqueie a entrada ou a saída do ar e faz com que o calor permaneça lá dentro. Então, faça a limpeza e, obviamente, verifique se todas as ventoinhas estão funcionando. Se você não tem essa coragem, se você não tem o conhecimento para abrir o notebook, manda ele numa assistência técnica, de repente já aproveita, já pergunta se você pode participar da cirurgia para você entender um pouquinho mais e, de repente, daqui a uns anos aí você ter essa coragem de abrir o notebook. Começa abrindo os notebooks quando você comprou um novo e o seu antigo já não serve para muita coisa. Porque aí você abre, se der algum problema, você, tudo bem, ele já não ia ser útil. E aí você começa a perder esse medo e com o tempo aí você já está conseguindo abrir seu notebook e limpando ele por dentro. E vamos agora para a próxima pergunta. Compensa um Ryzen 9 3900X com uma RX 6600 XT ou é melhor eu pegar um Ryzen 7 5800X? Bom, eu estou supondo aqui que você está me perguntando entre os dois processadores diferentes, mas que se você pegar um Ryzen 7, o 5800X, você vai manter a Radeon. Por conta que o Ryzen 7 5800X, ele não tem placa de vídeo integrada, então você precisa de uma placa de vídeo dedicada. Se você estava pensando em talvez aí comprar uma APU, aí o modelo é outro. Mas vamos focar então no Ryzen 9 3900X e o Ryzen 7 5800X. O Ryzen 9 que você pontuou aqui, ele é da série 3000 e o Ryzen 7 é da série 5000. Então, a gente tem aqui uma geração diferente de Zen, de arquitetura desses processadores. Quanto mais recente, quanto mais nova for a arquitetura, maior vai ser o IPC, ou seja, maior vai ser a capacidade de processamento por clock do processador. Inclusive, uma coisa que não se deve fazer é comparar clock de processadores de
gerações de arquiteturas diferentes, porque justamente a eficiência de cada clock muda conforme a arquitetura. Então, o clock aqui a gente não vai poder considerar, justamente porque são arquiteturas diferentes. Se você precisa de uma maior potência, um maior desempenho em multitarefa, eu aconselharia você cogitar então o Ryzen 9. Se você está pensando em fazer, por exemplo, streaming, jogar e fazer streaming ao mesmo tempo, o Ryzen 7, o 5800X, ele já vai te atender muito bem. Ele é um processador incrível. Eu particularmente iria de série 5000 por conta de que a gente teve um aumento de 19% de IPC nessa nova arquitetura. Então vale muito a pena você estar com essa arquitetura mais atual. Próxima pergunta. Vai ter avanço nas APUs de notebooks? Sim, vamos ter avanços. Por quê? Porque, como a gente acabou de falar na pergunta anterior, quanto mais a gente vai refinando a arquitetura, quanto maior for o desempenho que a arquitetura entrega, melhor vão ser os produtos finais. E essas novas arquiteturas, elas estão presentes nos processadores, nas APUs dos notebooks. Então, consequentemente, vamos ter todo o ganho que a gente teve nos desktops também refletidos nos notebooks. Lembrando que a arquitetura Zen 3 está presente nos Ryzen Mobile da série 5000. Então, existem alguns processadores da série 5000 que tem a Zen 2 e outros têm a Zen 3. Podemos fazer um vídeo específico falando sobre isso, mas o ponto é, quanto melhor for a arquitetura, melhor vai ser o IPC e melhor vai ser o desempenho do processador. Como a AMD utiliza a mesma arquitetura para os processadores de desktop e para os processadores de notebooks, nós vamos sim ter esse ganho de desempenho. Próxima pergunta. Vocês irão fazer um processador melhor do que o Threadripper? Primeira coisa que precisa ser definida aqui é o que é melhor, porque a gente consegue saber o que é melhor quando você define o que você vai fazer com o seu setup. Se, por exemplo, você só joga, um Ryzen 7 ele vai te atender muito bem. Ah, mas você pode conseguir um pouco mais de frames se você utilizar um Ryzen 9? Sim, você até consegue, mas o custo-benefício não valeria a pena se você só joga. Agora, se você joga e faz streaming, aí sim você tiraria um ótimo proveito do Ryzen 9. Quando a gente fala do Threadripper, a gente está falando de um processador voltado a workstations. Então são cargas de trabalho bem mais pesadas do que simplesmente jogos. Então a coisa que já é bem mais profissional. E um processador melhor do que o Threadripper depende do que você está pensando em fazer. Porque, por exemplo, nós temos o EPYC, que é um processador voltado para servidores, que ele tem outra funcionalidade e, obviamente, ele não foi feito para jogar. Então, a gente precisa definir o que vai ser feito com o computador para a gente definir qual é o melhor processador. Próxima pergunta. Qual eu escolho? Um notebook com Ryzen 5 com vídeo integrado ou com Ryzen 3, mas com placa de vídeo dedicada? O vídeo dedicado ele é sempre interessante se você tiver necessidades gráficas maiores, mas existem diversas aplicações que não vão fazer uso de alguma GPU, de um chip gráfico específico dedicado. Então depende do que você vai fazer com o notebook. Eu sei que eu já repeti diversas vezes aqui no vídeo que depende do que você vai fazer, mas é que depende mesmo. Porque, por exemplo, se você usa o Chrome, utiliza o Chrome, navega na internet, faz diversas pesquisas. Aí você abre uma aplicação para fazer inserção de orçamentos. Se você acessa uma outra plataforma para fazer planejamentos, você não está efetivamente utilizando o vídeo dedicado. E aí, nesse caso, para a questão de produtividade, é mais interessante você ter um Ryzen 5 do que você ter um vídeo dedicado. Então você vai ter que pensar mais nessa questão do quanto que as aplicações que você vai utilizar vão fazer uso justamente dessa placa de vídeo extra. Próxima pergunta. Ryzen 5560G tem quanto de VRAM? Eu não sei se você estava tentando perguntar de um Ryzen Desktop, que é uma APU, ou se você estava, na verdade, tentando perguntar do notebook da Acer, que tem o codinome de 5560G. Então, eu vou responder essa pergunta supondo as duas interpretações e vai ser mais ou menos a mesma resposta. Vamos lá. O que acontece? Quando a gente tem uma APU de desktop, ela tem o vídeo integrado, ou seja, existe um chip gráfico já encapsulado junto com o processador. Mas dentro desse encapsulamento, nós não temos nenhum chip de memória específico
para a placa de vídeo. Ou seja, o vídeo integrado ele vai fazer a utilização da sua RAM. A RAM que você utiliza para abrir todos os seus aplicativos, que você utiliza para o sistema operacional, então vai ter essa RAM compartilhada. Supondo que você esteja falando do notebook Acer 5560G, ele vai ter uma placa de vídeo dedicada que não tem também uma VRAM dedicada. Ou seja, o chip gráfico que está nesse notebook também vai fazer então o compartilhamento da VRAM do notebook. Só que o caso do upgrade de RAM no notebook, você precisa ver módulos que sejam homologados pelo fabricante, no caso Acer. E aí é um pouco mais nebuloso essa questão aí de fazer o upgrade. Eu não consigo te passar specs específicos para você fazer o teste. Em todo caso, eu vou deixar aqui embaixo na descrição um link onde eu falo especificamente de VRAM nas APUs da AMD. Talvez você consiga aí tirar mais algumas informações dele para você definir o que você precisa fazer. Próxima pergunta. Os notebooks têm placa de vídeo interna? Os notebooks que tiverem os processadores AMD, eles vão ter obrigatoriamente uma placa de vídeo integrada no processador. Então, já que internamente estamos falando de qualquer coisa que esteja dentro do notebook, sim, ele tem uma placa de vídeo interna. Mas no quesito de placa de vídeo dedicada, vai depender de modelo para modelo. Existem alguns modelos que têm os processadores da série H, que vão ter placas de vídeo muito boas dedicadas, e outros vão ter umas placas de vídeo dedicadas um pouco mais simples, porque são notebooks mais intermediários. Próxima pergunta. Atualmente, há raras opções de notebooks com Ryzen 5000 aqui no Brasil. Quando isso irá mudar? Bom, isso já está mudando, e para que você tenha uma noção de quais são os notebooks aí com o Ryzen da série 5000, fica de olho nos novos lançamentos da Lenovo, Acer, Asus, Dell e HP, que são justamente os fabricantes que têm trazido os notebooks e que estão com lançamentos trazendo cada vez mais dos notebooks da série 5000, e quem sabe a gente traz daqui a pouquinho aqui para o canal também para fazer uma review mais completa para vocês. Seria muito legal. Nós tivemos mais algumas outras perguntas, onde as pessoas pediam indicação de modelos específicos. Então, eu vou deixar aqui uma dica para vocês, que é justamente o que eu acabei de falar. Dell, Lenovo, Acer, Asus, são as 4 fabricantes que têm trazido notebooks, como a gente fala aí, consumers, que são notebooks com os processadores Ryzen convencionais, e a HP tem trazido notebooks com Ryzen Pro. A Lenovo também tem trazido notebooks com Ryzen Pro, então depende aí da sua necessidade, se você precisa do Pro ou do convencional. E esses são os fabricantes que você pode dar uma olhada, que você deve segui-los também nas redes sociais para saber os novos lançamentos, quais modelos estão chegando e quando que eles estão chegando nas lojas. Eu vou ficando por aqui, mas se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal, aproveita e já ativa as notificações também. E segue a AMD em todas as redes sociais para você aparecer aqui no próximo AMD Responde. Eu vou ficando por aqui, tchau, tchau!